Fala, meus queridos, beleza? Pô, que jogo complicado, hein? Porra, teve pênalti, teve expulsão de jogador do Fluminense, o Fluminense jogando com 1 a menos, depois jogando com 2 a menos, o árbitro prejudicando o Fluminense, 14 minutos de acréscimo, jogo complicado, Cruzeiro incomodou, foram 23 finalizações contra 10 do Fluminense, mas o Fluminense em 10 finalizações fez 2 gols, isso que importa. O que importa são esses 3 pontos que o Fluminense conseguiu através de muita luta e bom futebol. O Fluminense está em outro nível em comparação ao Cruzeiro. E mais uma vez o Fluminense não perde para o Cruzeiro desde 2018 e o tabu continua e o freguês também. Jogo complicado, primeiro tempo muito equilibrado, chances de lado a lado, mesmo com o Fluminense tendo mais posse de bola, 63% a 64% de posse de bola. No finalzinho ali do primeiro tempo, o Fluminense deu um gás, aí que saiu o gol. O gol do Fluminense saiu aos 43 minutos, que deu um banho de água fria no Cruzeiro. Porque antes do gol do Fluminense, o Cruzeiro tinha uma sequência interessante de oportunidades, com intervenção do goleiro Fábio e má pontaria dos atacantes também do Cruzeiro. Mas esse gol do Ganso, numa jogada em que o Cano bota a bola na trave, a bola sobra para o Lima chuta, a zaga tira, a bola sobra para o Ganso bota para dentro. Aí esse 1 a 0 deu um balde de água fria na cabeça da Raposa. Aí eles foram para o intervalo com 1 a 0 no lombo. No segundo tempo, a postura do Cruzeiro foi de empate. Aí vamos para cima do Fluminense, vamos arrancar o empate dos camaradas. E o Cruzeiro jogou mais ainda adiantado, com mais gente no meio de campo e na área do Fluminense para tentar buscar o empate. Aí o Fábio começou a catar. Faz uma defesa, 2, 3, 4 e no melhor momento, é isso mesmo, no melhor momento do Cruzeiro, teve o cruzamento, tem uma jogada do Ganso, um passe pro Guga, o Guga faz um cruzamento milimétrico, lá no segundo pau, o Cano chega e escora e faz o gol. 2 a 0 Fluminense, aí é outro banho de água fria no Cruzeiro. Quando o Cruzeiro estava melhor, estava perto de fazer um gol, vamos assim dizer, porque o Cruzeiro criou várias oportunidades, no total de 100 minutos, porque teve muitos acréscimos, o Cruzeiro fez 23 finalizações, o Fluminense foi lá e fez o gol. Sabe, o camarada tá achando que vai chegar em algum lugar, daí o Fluminense vai lá e quebra. Pra você ver o nível do Fluminense, como o Fluminense está bem nesse campeonato brasileiro e como o Fluminense é forte. Quando o adversário acha que vai ganhar do Fluminense, quando o adversário acha que vai fazer o seu gol, quem acha o gol é o Fluminense através da qualidade de seus jogadores. Um Ganso muito bem no meio de campo, o Alexander arrebentando, estou preocupado com o Alexander, ele saiu com parece uma torção no joelho, o jogador do Cruzeiro caiu sentado sobre o seu joelho, o André bem, o outro jogador, Marcelo também na lateral esquerda muito bem. O que me preocupou, o que me assustou e que me fez temer pelo resultado da partida foi uma alteração do Fernando Diniz, que eu vou chegar lá. Mas antes de chegar nessa alteração do Fernando Diniz, que deu uma quebrada no meio de campo do Fluminense, que estava controlando o jogo, mesmo com essas insistências do Cruzeiro, essas grandes oportunidades, essas intervenções do goleiro Fábio, que irritou a torcida do Cruzeiro até os 30 minutos, o Fluminense estava com o jogo controlado. O Fluminense conseguia segurar essa bola no meio de campo, o Fluminense conseguia ditar o ritmo da partida em alguns momentos. Mesmo com a superioridade, com números de chances criadas pelo Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouquinho mais equilibrado, o segundo tempo o Cruzeiro foi um pouquinho melhor, mais incisivo. Mas o Fluminense deu um banho de água fria aos 8 minutos do primeiro tempo, com o gol do Cano, o cruzamento do gol, o Cano chegou lá, escorou, fez o segundo gol dele. Aí aos 30 minutos, vamos direto lá para os 30 minutos, aos 29 minutos, estava assim, antes dos 29 minutos, tinha 16 finalizações para o Cruzeiro e 8 para o Fluminense. Antes disso, o treinador Fernando Diniz faz um bom trabalho no Fluminense, ele quebrou o meio de campo do Fluminense. De que forma o Fernando Diniz quebrou o meio de campo do Fluminense? Antes do pênalti marcado para a equipe do Cruzeiro. Ele tirou o Manuel, ele tirou o Felipe Melo e colocou o Manuel. Aí tudo bem que o Felipe Melo fez uma partida muito fraca, muito abaixo. Aí ele tirou o Marcelo, que estava muito bem, não sei, por questões de cansou, questões físicas, pode ser. Tá, ele tirou o Marcelo. Mas nisso de tirar o Marcelo da lateral esquerda, que estava fazendo aquela migração ali para o meio de campo, participando das jogadas também do meio de campo e da lateral, revezando com o Alexander,
Ele tira o Alexander, que estava muito bem no meio de campo, controlando o jogo, fazendo uma partidaça, e puxa o Alexander para a lateral esquerda. Aí ele perde o Alexander no meio de campo e perde a qualidade do Marcelo na lateral, que estava segurando muito bem a bola ali também, participando do meio de campo e da lateral. Então ele perdeu dois jogadores importantes para o meio de campo do Fluminense, que era o Marcelo, um pouquinho mais aberto, e o Alexander no meio. E ele me coloca o Thiago Santos. Esse peixe do Fernando Diniz, que todo jogo o Thiago Santos entra e entra perdido. Nesse jogo contra o Cruzeiro ele entrou e tomou cartão amarelo, errou passe, entra muito mal. Eu não entendo essa preferência do Fernando Diniz pelo Thiago Santos. Se ele quer botar o camarada para jogar todo jogo, que coloque, mas que não prejudique o meio de campo do Fluminense, e prejudicou. Deu uma quebrada, o Cruzeiro passou a tomar mais conta ainda do meio de campo, porque não tinha mais como o Fluminense segurar, e sem falar que o Ganso saiu aos 36 minutos do segundo tempo, aí quebrando mais ainda essa posse de bola do Fluminense no meio de campo e entregando praticamente a bola para o Cruzeiro. Aí foi sufoco, meu irmão. Aí foi bola, Fábio salva um, Fábio salva outro, uma defesa após a outra. E o Thiago Santos correndo ali no meio de campo igual o peru, igual um peru perdido. Então, aos 29 minutos teve um pênalti que só o Flávio Rodrigues de Souza, anotem esse nome, viu. Somente ele viu aquele pênalti em cima do Manuel, em cima do atacante do Cruzeiro. Ele foi o único que viu. Aí teve um arranca-rabo, um empurra dali, um empurra de lá, o André fala uma gracinha ou outra, ele expulsa o André. Aí arrebentou o Fluminense de vez. Aí você perde o André no meio de campo, você já tinha perdido o Alexander, que foi para a lateral esquerda, você perde um do seu melhor volante para proteger a zaga. Você só tem ali o Thiago Santos e aos 36 ele tira o Ganso. Então o meio de campo do Fluminense praticamente se esfacelou com a alteração e com a expulsão do André. E sem falar que na sequência logo em seguida, o Alexander sentiu o joelho. O jogador do Cruzeiro caiu sentado sobre o joelho dele, uma torção ali. Então você perde o lateral esquerdo, você perde o seu melhor volante e o Cruzeiro pressionando o Fluminense. Tá. Pênalti arranjado, pênalti que só o Flávio Rodrigues viu, daí vai lá o Cruzeiro, bate o pênalti, o Bruno Rodrigues bateu o pênalti, o Fábio catou. Aí o Bandeirinha viu o Fábio se adiantar, mandou voltar o pênalti. Henrique Dourado discute, o ceifador, querendo ajudar o Fluminense depois que saiu do Fluminense, só pode ser. O ceifador desestabilizou o Bruno Rodrigues, que é um garoto, não é que eu vou bater, daí fica aquele arranca-rabo ali na área, discutindo, eu vou bater, eu que bato, eu não bato. Desestabilizou o garoto bateu o peito, não, bateu o pé firme, eu vou bater, e bateu de novo, e bateu mal, a bola bateu para fora. Então, dois pênaltis seguidos, para o Cruzeiro, os dois perdidos. O goleiro pegou, o outro para fora, e para piorar, o Alexander saiu, machucado. O Fernando Diniz tinha feito todas as alterações, entrou o Isaac, entrou o Lelê, entrou o David Braz para fechar a zaga ali no desespero pela ausência de jogadores, e o Fluminense foi segurando o resultado da forma que dava, mas com muita luta, com muita coragem, saindo às vezes nos contra-ataques com o Lelê ou com o menino Isaac pelo lado esquerdo. Eles não conseguiram dar sequência às jogadas, porque só tinha eles isolados, e o Fluminense em meio de campo, apenas com defensores, se virando nos 30 ali com o Thiago Santos no meio. Mas graças a Deus, apesar do pênalti arranjado, um pênalti inexistente, nessa época até complicado o camarada marcar um pênalti aquele que ninguém viu, e ter expulsado o André, por ter dado 14 minutos de acréscimo, o Fluminense jogou desde os 30 minutos com um a menos, ainda com um acréscimo de 14 minutos, e nesse acréscimo de 14 minutos, sem dois jogadores, porque o Alexander saiu machucado, não aguentou ficar dentro de campo. Então o Fluminense jogou contra um Cruzeiro muito aguerrido, que criou muitas oportunidades, chutou muito a gol, lutou bastante. O Fluminense jogou muita bola, mesmo com toda essa dificuldade, encontrou os seus gols no primeiro tempo, no momento chave, em que foi interessante fazer aquele gol aí do Ganso. Encontrou o seu segundo gol no melhor momento do Cruzeiro, aos 9 minutos, por ali no início do segundo tempo, que também deu uma quebrada no Cruzeiro, soube resistir à arbitragem ruim do Flávio Rodrigues de Souza, um pênalti inexistente. Graças a Deus o Cruzeiro perdeu. Conseguiu resistir também à expulsão do André e da entrada do Thiago Santos no meio de campo, que quebrou esse meio de campo. Então o Fluminense foi resistindo e jogando seu bom futebol, uma vitória
que trouxe um alívio para quem estava assistindo e para quem estava no Mineirão. E uma boa vitória para o Fluminense e 3 pontos somados aí na conta do Fluminense. O Fluminense segue firme no Campeonato Brasileiro. Mais que esse jogo foi cansativo até para quem assistiu. Foi cansativo, foi. Mas foi mais uma boa vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro, mostrando que o Fluminense tem força para resistir. A arbitragem ruim, adversário com qualidade e gramado péssimo. O Fluminense venceu tudo isso. Gramado, árbitro e também a qualidade. O Cruzeiro é um time que lutou bastante, criou várias oportunidades. Foi um bom jogo para o Fluminense, mostrando realmente a sua força aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Agora o negócio é torcer para que não seja nada grave para o Alexander e no próximo jogo não teremos o André. É uma pena, vamos ver qual vai ser a opção. Espero que não seja o Thiago Santos. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo.